Tem uma história interessante que aconteceu no Rio Negro, no Amazonas, totalmente tomado de água, então a água estava na copa das árvores. O seu Alaor esteve lá, foi coletar e não tinha necessidade de subir em nada, ficava de lado do barco. Os troncos, e elas estavam até submersas na água e com flor, lá dentro da água. E ali aconteceu uma coisa interessante que ele me contou. Muita flor, muita flor, muita flor, muita flor, mas não tinha tanto perfume. E tinha muito pássaro rodeando as flores para cá, para lá, para lá, para cá. E daqui a pouco começou a exalar aquele cheiro da valquiriana, né? É abrir da violácea. É como abrir uma caixa de homo, aquele cheiro forte. Os pássaros picaram a mula dali, sumiram. E o seu Alaor observando ali. Era um grande observador, ele observava tudo. Era difícil uma coisa passar que ele não tivesse alguma coisa para contar e falar. Aí começou a aparecer umas abelhas enormes, assim, querendo ser meio que um besouro esquisita. Veio, começou aquela briga que nem a eugrossa trava com as flores do cataceto. E tirando polínia aqui, pondo polínia ali. De 15 a 20 minutos, ele contou, hein? O tempo de exposição que teve aquele perfume e a polinização daquele inseto lá da Amazônia. Daqui a pouco, parou de exalar o perfume. Os pássaros e essas abelhas, esses polinizadores, sumiram. Daqui a pouco os pássaros começaram a voltar. E ele ficou implicado com isso daí. Ele falava, Carlos, o que pode ter acontecido ali naquele momento que foi? Eu falei, sabe, seu Alaor, a gente conhece muito pouco dos mistérios da natureza. Eu vou falar uma coisa aqui para o senhor, pode ser que eu tenha razão, pode ser que eu não tenha. Aquele perfume não foi para afastar os pássaros dali? Para que o inseto pudesse vir e não ser capturado por um daqueles pássaros? Aí ele começou a pensar, falou, eu não tinha pensado nessa hipótese. Pode até ser que aconteceu isso mesmo. Porque quando os pássaros estavam lá, não tinha perfume. Quando teve aquele perfume fabuloso, não tinha mais pássaro, tinha abelha. Esses polinizadores. Depois, encerrou-se aquele período daquele perfume, e os polinizadores foram embora, os pássaros voltaram. O que chamou a atenção também é que o pessoal da Exalc foi recebido pelo governador do Pará, no palácio, lá não lembro o nome agora, como era pesquisa da genética, São Paulo, então o seu Alaor, mais os pessoal que foi com ele foram recebidos lá. E ele fez um buquê de Catreia violácea, gigante. Toda flor que ele pôde pegar, daquelas que ele coletou, ele tirou e montou. Quando aquilo estava tendo a cerimônia lá, que receberam eles, aquilo começou a exalar um perfume. A mulher do governador falou, quem veio com esse perfume aqui? Que coisa forte, como que... Eram as violáceas. Então, gente, violácea, para quem puder ter, tenha, compensa. Só o perfume dela, maravilhoso. Não é fácil cultivar, principalmente as que vêm de mata. Hoje, através da industrialização das orquídeas, você pode pegar um cidre e dar um sucesso para ele. Melhor do que trazer da natureza, porque lá com certeza, eu quero lembrar vocês que pescando no Mato Grosso, na cidade de Barra do Bugles, e lá tem muita violácea. Inclusive, o último lote que a escola teve veio de Barra do Bugres. Mas, infelizmente, mexeram em época errada e o lote foi-se embora. Ela é muito complicada. Eu trouxe, por insistência do pessoal de lá, não, leve, você gosta, leve. Queriam derrubar a árvore para tirar a touceira. Eu falei, não faça isso. Vamos pegar essas que caiu nesses galhos aqui e está muito bom.
Elas viveram, eu fui em outubro no Mato Grosso, elas viveram aquele fim de ano, quando chegou no inverno, definharam e não deram flor, não deram nada. Então eu aconselho, não traga violácea do mato, é perder tempo. É muito difícil cultivar essas plantas que vêm da mata. Compre um cidre de quem já fez, de quem já apanhou, levou uma surra aí para poder conseguir. E vocês estão valorizando a orquidofilia, valorizando pessoas que trabalham com isso daí, que é muito importante, para que tenha as espécies se perpetuem. Deixa-as do mato lá, para a natureza. Quando você tira uma planta da natureza, você interfere numa série de fatores que elas beneficiam aquele lugar. Muita pessoa, muito por fora, pode falar, não tem nada a ver, imagine, tirar uma orquídea da natureza vai afetar alguma coisa? Eu garanto para vocês que vai. Então deixa as plantas de mata na mata e compre aquelas que o homem fez de semente, de meristema e aí afora. Inclusive, senhor Carlinhos, o senhor falando sobre essas plantas da mata, né? O senhor fez, até para as pessoas saberem, né? Você trabalhava na escola da Exalc, né? Onde fazia muitos estudos dessas plantas, né? Há uma quantidade de híbridos, Fábio, que foi feito lá inacreditável. 5.503 experimentos foi feito na genética. É claro que por 40, 50 anos, né? Solaor trabalhou lá 48 anos. Então, na Exalc. Fazia muito departamento de genética. Fazia muito experimento. Eu não cheguei a trabalhar lá, mas a amizade era intensa, que todo fim de semana eu estava lá. E quando pegava férias, eu ia lá. Então eu já fiquei ali da casa da genética. E eu vi muita experiência lá, não só de orquídea, vi com milho. Eu chegava lá no fim do ano, aquele pessoal trabalhando que nem louco, cobrindo barba, expondo barba. Tudo isso é coisa que você usa no melhoramento de milho para obtenção de híbridos, né? Em pleno Natal e fim do ano, o cara tem que estar lá, porque o dia que o milho lá solta a boneca, o nego tem que estar preparado para usar o pólen de um outro pé para colocar ali, usar a semente de outro lugar, para o pólen de outros pés de milho para fecundar com aquele. Muito trabalhoso. Vi outros trabalhos também. Inclusive, participei de um trabalho quando teve uma exposição de orquídea em São Paulo. Isso é bonito lembrar também. E veio um camarada da Colômbia, que a família dele era produtora de coca. Mas os Estados Unidos já estava dando em cima daquilo lá, então estava difícil para eles. Então ele queria arrumar uma atividade que ocupasse aquele espaço tal para plantar outro tipo de planta. E ele se entusiasmou pela pupunha. Aí, numa exposição de orquídea em São Paulo, por isso que eu falo, a orquídea leva muitos caminhos. Pode parecer que não às vezes, mas leva. E esse senhor, não lembro o nome dele, conversou com o Antônio Antonelli, aonde que havia possibilidade de se conseguir documentos sobre pupunha, forma de cultivo, a aquisição de mudas. Aí o Antonelli lembrou de mim. E eu lembrei do professor de horticultura, que eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele é especialista em minhoca. O que ele conhecia de terra, de transformação de terra, eu não sei o nome dele. Talvez se ele assistir essa reportagem, ele vai lembrar disso daí. Então eu fui lá e falei. Aí marcou-se uma data para esse colombiano voltar. O colombiano, quando voltou, ficou lá um tempo e já voltou atrás desse material. Inclusive me trouxe uma madesvalha. Aquilo não viveu aqui. Eu ganhei a maior felicidade, mas tinha beirando a casa deles lá na Colômbia. Aí nós subimos lá na horticultura, aí estava lá o professor, na mesa um calhamaço de papéis, de apostila, de tudo que você imaginar sobre pupunha. O colombiano, quando viu aquilo, não acreditou no empenho de uma pessoa acadêmica, de uma pessoa universitária, um professor importantíssimo. Ele pegou aquele material, foi abrindo as apostilas e mostrando, uma a uma.
Você vai levar esse material, qualquer dúvida está aqui, ó, meu telefone. Você liga para mim, esse é da minha casa, esse é daqui da coisa, e qualquer coisa a mais de dúvida que você tiver, me escreva, que eu respondo para você, desde preparação de terra até aquisição de muda, até na hora da colheita, aproveitamento do que é a pupunha e tudo que você precisar. Importante da pupunha, ela nunca acaba. Ela não é que nem o palmito Jussara, o palmito Guaçu, esses outros palmitos que quando você corta para tirar o palmito, você elimina a palmeira. A pupunha não, é que nem cana, ela vai brotando e vai produzindo. E foi uma das coisas que eu, através do meu amigo Antonelli, foi muito responsável por isso, conseguimos lá na agronomia para esse senhor da Colômbia.